Hoje eu trouxe uma mensagem, estou reeditando uma mensagem que foi pregada há uns 2 ou 3 anos atrás, aqui na Matriz. E quando eu preguei essa mensagem, eu falei, eu ainda vou pregar essa mensagem na ceia, porque eu achei muito impactante, foi uma revelação que o Senhor me deu, e eu achei muito impactante esta mensagem. O tema da mensagem é construindo um templo para o Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 3, leremos o versículo 1, depois nós vamos traçar um paralelo no livro de 1 Coríntios 6, versículo 19. Primeiro abram em 2 Crônicas 3, versículo 1. 2 Crônicas 3, versículo 1. Diz assim: então Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi havia preparado na eira de Araúna, o Jebuseu. Agora abramos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Primeira Coríntios 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Amém? Amém. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. E eu louvo ao Senhor pela oportunidade que Ele me dá de estar trazendo esta palavra ao meu e ao teu coração. Curve a tua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, aqui lemos um trecho da tua palavra, porém neste momento estarei pregando, Senhor, o sermão ao qual o Senhor colocou no meu coração, para que tua igreja, meu Pai, possa ser assim edificada e alicerçada na tua palavra e na tua vontade. Meu Pai, em nome de Jesus eu te rogo que tu possa estender sua mão de graça e poder sobre minha vida, Senhor, pois careço, Senhor, da tua unção, careço, Senhor, meu Deus, da tua presença. E assim sendo, Espírito Santo, eu te faço um pedido, que tu possa assumir o primeiro lugar aqui nesta tribuna, para que esta palavra saia, Senhor, meu Pai querido, direto do coração do Filho, e venha produzir, Senhor, um desejo ao qual está no seu coração. É este pedido que eu te faço, já agradecido no nome de Jesus. Graças a Deus. Você pode se sentar, meu querido. Coloca a tua Bíblia no teu colo e vamos dar uma calorosa salva de palmas ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Construindo um templo para o Senhor. Templo, irmãos, é lugar sagrado. É uma estrutura arquitetônica que é dedicada ao serviço religioso. Esta é a tradução no dicionário. O que é templo? É uma estrutura arquitetônica dedicada ao serviço religioso. E aí, templo, você tem vários, né? Os espíritas têm os seus templos,
né? Os testemunhas de Jeová têm os seus templos, os católicos têm os seus templos, os evangélicos têm os seus templos. É uma estrutura. Porém, quando nós vamos espiritualizar esta definição, nós encontramos o seguinte: vimos em 1 Coríntios 6:19 que nós somos templo do Espírito Santo, ou seja, somos esta estrutura que Deus quer usar como templo religioso. Deus quer usar a nossa estrutura para poder trazer culto, para poder louvar e bendizer o seu santo e glorioso nome. Mas a palavra do Senhor, ela diz, lá no livro de Atos 7:48, não precisa abrir não, depois você lê, que Deus não habita em templos feitos pela mão do homem, né? Ele assim o constrói. Então, irmãos, quando Davi tentou construir o templo do Senhor, o que Deus falou para Davi? Não, você não vai construir templo nenhum. Dedicou essa função a um jovem filho de Davi, que não era uma pessoa de guerra, não era uma pessoa sanguínea, como o pai, e dedicou que este templo fosse feito então por Salomão. Salomão procurou fazer de todas as maneiras o melhor possível na época. O melhor que Salomão podia ter feito na época, ele então assim usou para fazer. Porque construir um templo para o Senhor é permitir que Deus o prepare, é permitir que o Senhor prepare este templo como lugar da sua habitação. Não é simplesmente, estivemos no mês passado dedicando o templo de Campo Grande ao Senhor, colocamos lá a pedra fundamental. E aquele templo é para que seja executada ali a obra do Senhor. Porém, esta obra, este culto, esta manifestação, vai ser Ele quem vai fazer. Nós precisamos apenas deixar que Deus construa e prepare este templo para Ele. Os irmãos vão entender melhor. Para poder construir um templo, primeiro a construção precisa vir da base, né? É a parte mais complicada de construir uma igreja. É a hora de cavar o buraco, fazer radier, né? Fazer ali o pé de coluna, não é isso? É o pé de coluna que se diz, né? Toco de coluna, né? Já que não está me olhando ali, poxa, pastor, ainda não aprendeu. Fazer o toco de coluna. Para construir a sapata, né? Daí, o irmão Luciano está bem antenado, apesar de ser eletricista, está bem antenado aí nessa questão de obra. Então, irmãos, construção do templo começa pela base. Como foi que Salomão construiu essa base desse templo? E nós vamos aprender com Salomão a como construir um templo para o Senhor. Salomão foi designado para a construção deste templo. E a primeira coisa que ele fez foi construção da sua base. Vamos acompanhar comigo lá no livro de 2 Crônicas 3:3. 2 Crônicas 3:3. Capítulo 3, versículo 3. Não é 33 não. Capítulo 3, versículo de número 3. Vamos lá, a gente vai bem devagar para os irmãos poderem
entender. Segundo Crônicas 3, versículo de número 3, diz assim: estas foram as medidas do alicerce que Salomão lançou para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a primitiva medida, era de 60 côvados, e a largura de 20 côvados. Pois bem, um côvado era a medida na época, né? Hoje é o metro, mas um côvado, na medida primitiva, tinha aproximadamente 0,45, 0,50 metros. Então, esta medida da base do templo que Salomão construiu era de 9 metros de largura por 27 metros de comprimento. Percebam bem, a base ela tinha 27 metros de comprimento por 9 de largura. Esta foi a base que Salomão assim fez. Havia, no livro de 2 Crônicas 3, versículo de número 4, nós vamos ver que Salomão, ele cobre de ouro puro toda esta estrutura. Percebam bem, 2 Crônicas 3, versículo de número 4. Leiam aí pra gente, para que nós acompanhemos. Leiam aí pra gente. 3, versículo de número 4. 2 Crônicas 3, versículo 4. Leia aí, em voz alta. 1, 2, 3. Amém. Olha só. Nós vamos ver aqui a altura. Tinha 20 côvados e a largura era correspondente a cada, e a altura de 120 côvados. Perfeito. Então nós vamos ver que havia de altura 54 metros de altura. Ok? 27 de comprimento. Acompanha com a gente aí. 27 de comprimento, 9 de largura e 54 metros de altura. Esta é a estrutura. Se você for pegar, não precisa ser muito matemático para isso, você vai perceber que o multiplicador comum, quem fez MMC aí, segundo grau, eita, Jesus, faz tempo, né? Vemos que o MMC traz 9, ou seja, o multiplicador comum entre 27, 9 e 54 metros dá 9 vezes 6, por exemplo. Então, o multiplicador comum sempre 9. Por que esse detalhe? Sempre 9. Aí vamos recorrer à numerologia bíblica, que é o estudo dos números, trazendo a definição de Deus. Por exemplo, o número 1 significa exclusividade de Deus. O número 2 significa companheirismo. O número 3 significa Trindade Santa, e por aí vai. E o número 9 significa o número da produção de frutos. E eu fui orar nessa hora. Falei, 9, produção de frutos. 27, 9, 54. E o 9 é a produção de frutos. O que a gente entende com isso?
Deus constrói um templo para que se produza frutos. Templo para produzir frutos. Aí a gente se lembra que lá no livro de Coríntios diz que o templo somos. Quem é o templo? Somos nós somos o templo do Senhor. Então, nós fomos construídos para produzir o quê? Avisa aí para o irmão que está do teu lado. Você foi construído para produzir fruto. Glória a Deus. Para isso que nós fomos construídos. Para que vais e deis frutos. Frutos dignos de arrependimento. Aí Paulo, só de raiva, ele vem colocando tudo que é fruto aqui no livro de Gálatas. Jesus. Abra lá em Gálatas 5. Gente, é tremendo essa palavra. Livro de Gálatas 5, versículo 22. Olha o fruto digno do arrependimento. Mas o fruto do Espírito é... Vamos lá, igreja, 1, 2, 3, podemos? Não, ainda não? Ainda estou achando Gálatas 5, 22. Vamos ler até o 23. Amém? Mas o fruto do Espírito é... Não tem lei. Contra isso não tem lei. Porque você foi construído para produzir esses frutos. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Você foi construído para isso. Nós fomos construídos para produzir esses frutos. Se porventura você não está produzindo esse fruto, está errado. Porque foi para isso que nós fomos construídos. É para isso que o Senhor ergue o nosso templo. Para que através desses frutos possamos ser visualizados e vistos pela sociedade. E assim eles se arrependam e entreguem sua vida para Jesus. Então é muito sério esta verdade. Deus preparou o seu templo espiritual para produzir frutos dignos de arrependimento. Construir um templo para Deus é necessário que nós possamos estar atentos a isso. Eu fui feito para produzir. Fui feito para produzir. Continuando a obra. O Senhor começa então a construção das paredes. Depois que você coloca o alicerce, né? Você agora tem que levantar as paredes. A obra lá em Campo Grande, as paredes já estão levantadas. A obra lá em Ferramenta, as paredes já estão quase todas já no ponto de cinta. Porque é o próximo passo. Depois que você faz o alicerce, você vai então levantar as paredes. Aí como é que foi que Salomão fez? Vamos lá ver. Segundo Crônicas 3. Oh, glórias a Deus, hein? Vai ficar afiado aí em abrir Bíblia, hein? Segundo Crônicas 3. Vamos ler do
do 4 ao 7. O 4 nós já lemos, vamos ler do 5 ao 7. Diz assim: a câmara maior forrou com madeira de cipreste e a cobriu de ouro fino e gravou nela palmas e cadeias. Adornou a casa de pedras preciosas e o ouro era de Parvaim. Cobriu de ouro as traves e os umbrais, bem como as paredes e as portas, e lavrou querubins nas paredes. Fez... Amém. Vamos somente até aqui. Madeira. A madeira, ele diz que é a madeira de cipreste. Em outras traduções está madeira de faia. Não importa qual seja a tradução, é madeira do Líbano. E aí, fui pesquisar essa madeira do Líbano. Por que o Líbano? Por que essa madeira do Líbano? E aí começamos a ver as características ecológicas do Líbano para que pudesse então ser construída uma árvore tão especial assim. Quanto ao clima, o cedro do Líbano é pouco tolerante à sombra, por isso prefere as posições onde existe sol total. As árvores jovens podem crescer em sombra parcial, mas não eventualmente necessitam de sol total para realizar o seu potencial. Além do mais, nasce naturalmente onde exista pequenos aguaceiros no verão, sendo também bastante tolerante à seca. A madeira do cedro do Líbano tinha essa característica. Ele precisa de quê? Bastante sol, tá? E ele é tolerante à seca. Bastante sol, então, eventualmente, pouca água. Mas ele cresce assim mesmo. Se tiver sol e água, pode ser pouca, mas se tiver, ele vai crescendo. Então ele se torna uma árvore forte, uma madeira forte. Você pega aí uma maçaranduba, dizem que a maçaranduba não entra prego. Uns dizem que determinado prego até entra. Mas é difícil. Você imagina o cedro do Líbano, que é uma árvore mais forte ainda. Não tem nada que entre, que fure, que atravesse, que penetre aquela fortaleza. E ele cresce com muito sol e pouca água. Aí vamos ver o crente do Senhor. Vós sois a luz do mundo. Sol, luz, iluminação. Você vai ser visto. Aonde você for, vão enxergar você. Aonde você estiver indo, vão dizer: lá vai um crente, lá vai um Bíblia. Sol. Você cresce, fica robusto. Quanto mais sol tiver na tua cara, quanto mais sol tiver na tua cabeça, quanto maior for a claridade, hein? E a água? Resistente, vem seca, não tem problema. O crente ora, está seco, aí é que ele jejua mesmo, está ruim, aí é que ele bota a boca no pó, perseguem, aí é que ele busca o poder que vem do alto. Não tem situação ruim que faça quebrar. O diabo ele vai tentar com as flechadas, mas não passa, porque ele está duro que nem uma pedra.
A palavra do Senhor diz no livro de Salmos, capítulo 1, que o crente é como a árvore que dá fruto na estação própria, cujas folhas não caem, que está plantada junto ao ribeiro de águas. Sabe o que significa isso? Junto ao ribeiro, ali a água vai passando, ela vai passando ali, mas não te leva, pelo contrário, vai sugando somente as raízes da árvore, vai sugando somente o necessário para ela, e ela vai crescendo viçosa, forte, bonita. É para isso que Deus está construindo um templo em você. É para isso que Ele adentrou no momento em que você levantou suas mãos para Cristo Jesus. E Ele colocou aquela pequena semente de fé no teu coração. E aquela semente agora, como água, não precisa muita água. Porque à medida que a água for batendo, aquela árvore vai crescendo. O sol, a iluminação vai batendo em cima da árvore. E ela vai crescendo viçosa. Esse é o crente do Senhor. Esse é o crente do Senhor. A parede vai cair. Ela é feita de cedro do Líbano, meu irmão. Não quebra fácil, não. A palavra do Senhor diz que a corda de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Não adianta. Vão tentar derrubar a parede do teu templo. Vão tentar aniquilar você. Vão tentar destruir a tua vida. Mas pelo poder que há no nome do Senhor Jeová, não conseguirão. Porque você foi feito com madeira boa. Você foi regado com água boa. Você foi iluminado com o sol que vem de Deus. Vão tentar destruir, vão tentar arrancar, vão tentar derrubar as paredes. Oh, aleluia! Mas não vão conseguir destruir o templo. Não vão conseguir destruir o templo. Não vão conseguir destruir o templo. Diz para cada um deles, da direita e da esquerda, não vão conseguir destruir o teu templo. Glória a Deus! Não vão conseguir! As paredes foram assim enfeitadas com ouro de Parvaim. Nomezinho difícil. Mas na simbologia bíblica, ouro significa realeza, poder. E aí eu me recordo que em Gênesis 41 diz: e tirou o faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir vestes de linho fino, e o pôs um colar de ouro no pescoço. Gênesis 41, versículo 42. O que era aquele colar de ouro significava? Realeza e poder. Quando Salomão enfeitou as paredes, oh aleluia, isso é profundo, enfeitou as paredes com aquele ouro, era para significar que aquele templo era um templo real, de grande poder. Quando Deus começa a abençoar a tua vida,
abençoar materialmente a tua vida. Não entendeu? Quando Deus começa a te dar din-din, dinheiro, hein? Pila, bufunfa, hein? Tem gente que diz, eu não preciso disso. Então dá pra mim, eu preciso. Quando Deus começa a te dar uma casa bonita, hein? As pessoas olham e falam, rapaz, a casa não, deve ser pastor, então, é tesoureiro lá na igreja, rouba aqui. Não esquenta a cabeça não. Está cobrindo a tua parede de ouro de Barbari. Ouro de Barbari. Louvado seja Deus. Mas chegou agora? Já vai ser chefe? Que isso? Chegou agora? Já vai mandar em todo mundo? O crente foi colocado para ser cabeça e não? Aceita e recebe. Deus vai prosperar a tua vida. Deus vai mudar essa história. Deus muda tua vida financeira como símbolo de realeza e poder. Realeza e poder. Quando olharem para você, aí vai aquele crente, todo bonitão, hein? Sapatão bonito. Tá bom. Hein? Vou invejar você, que inveje! Que inveje! Seu ouro de Barbari, meu! Vou te invejar, rapaz, você isso é ouro de Barbari, meu! É ouro de quê? É ouro de Barbari, esquenta a cabeça, não vai ler Bíblia. Tem gente que fica assim, achando que crente é sinônimo de pobreza. Esquece isso. Está repreendido em nome de Jesus. Está de reto, Satanás. Negativo. Deus está te construindo para te dar realeza e poder na tua vida. Realeza e poder. Esses dias agora, eu estava vendo um jornal na televisão e o rapaz estava falando que daqui a menos de 10 anos, a moda aqui no Brasil será ditada pelos evangélicos. A moda aqui no Brasil vai ser ditada pelos evangélicos. E isso, o sujeito não era crente, não. O sujeito é um economista. E ele, estudando o mercado, começou a ver o seguinte: se os evangélicos continuarem a crescer na proporção que vem crescendo nos últimos 10 anos, em menos de 10 anos, a moda vai ter que mudar para atender a eles. Isso é hora de Barbari, meu!
Poxa, tá lá embaixo. Poxa, tinha que botar um pouco. Você vai ficar fora de moda. Vai ficar fora de moda. Hein? Você ouve de pavaim. Glória a Deus. Ele cobriu as paredes também de pedras preciosas. É o ornamento de ouro, que significa esplendor, beleza, grandiosidade, imponência, lindeza. Sabe o que é isso? Deus está construindo um templo para todo mundo olhar para você e ver que bonito, que bonita. Aquela lindeza. Olha só que coisa linda. Construindo o templo para o Senhor. É assim que Deus quer o templo dele. Que olhem o templo dele e digam: que bonito, que poder. A Bíblia diz que pessoas vinham de longe para ver o templo de Salomão. Ficavam maravilhados. É assim que o mundo vai ter que ver você. Vão ter que ficar maravilhados com o que Deus está fazendo na tua vida. Vão ter que ficar maravilhados como Deus está construindo o teu templo. Vão ter que ficar maravilhados como Deus está fazendo na tua vida. E é isso que Deus faz. Deus adora a sua igreja para poder suportar as dificuldades. E adorna ela com esplendor, formosura, graça, beleza, para ser um exemplo para a sociedade. Um exemplo para a sociedade. Deus levanta-te, ergue para que aconteça isso. Que você seja um exemplo. Aquele que venceu, aquele que conseguiu sair, aquele que fugiu da prostituição, aquele que venceu as drogas, aquele que conseguiu vencer as suas dificuldades e problemas. E é por isso que muitas vezes, irmãos, Deus permite que todos vejam a sua ruína, todos vejam a tua dificuldade. Para que quando Ele erguer as paredes do teu templo, todos também vão ver quão grandes coisas fez o Senhor a Ele. Na construção do templo, não se podia esquecer o lugar principal. Segundo Crônicas 3, versículo de número 8, diz assim: fez lugar santíssimo. Segundo Crônicas 3:8, fez um lugar santíssimo, cujo comprimento era de 20 côvados, correspondendo à largura da casa. E a sua largura era de 20 côvados. Cobriu de ouro puro, de peso de 600 talentos. O lugar santíssimo era o lugar onde ia ficar a arca da aliança. Era um quadrado de 9 por 9, que ficava bem no meio do templo. Aquele templo de 27 metros por 9, dentro dele
tinha um quadrado de 9 por 9, que era o lugar santíssimo. Se fosse construído aquele templo, mas se esquecesse de construir o lugar santíssimo, não ia valer de nada. Tinha que ter o lugar santíssimo. E Deus, quando nos fez, Ele tomou um cuidado danado, sabia? Ele tomou um cuidado danado. Bate assim no teu peito, assim. No teu, no do irmão não, no teu. O que é isso aí? É osso que tem aí dentro? É firme, né? Se você bater na barriga, fica meio fofo, né? Barriga não fica fofo. Mas aqui é duro. Aqui é duro. O que tem aqui? Hein? O coração está aqui embaixo, mas aqui dentro tem uma caixa, chamada caixa torácica. Ele construiu essa caixa torácica para nela habitar. Olha só o templo, está o templo, hein? O templo. Dentro do templo tem uma caixa. Sem essa caixa, o templo não teria valor nenhum. Tinha que ter a caixa, porque dentro da caixa está o lugar santo dos santos, está a arca da aliança do Senhor, está o símbolo da presença de Deus. Dentro da tua caixa está o teu coração. E aí, sem que ele exista, não adianta templo. Não adianta templo se não tiver o coração. Sem ele, nada funciona. Nada funciona. Eu queria te pedir para abrir lá no Salmo 119. Salmo 119. Ele vem falando a respeito, em vários lugares, da importância do coração. É o capítulo, é o maior capítulo que tem na Bíblia. É o 119 de Salmos. Vamos rapidamente ler os Salmos todos. Brincadeirinha. Versículo de número 2. Bem-aventurado os que guardam os seus estatutos e o buscam de todo o coração. É importante, eu preciso gostar de Deus, eu preciso gostar das coisas do Senhor, eu preciso gostar de estar na igreja, eu preciso gostar. Aleluia, glória a Deus! Versículo 10. De todo o meu te busco, não te deixes desviar dos teus mandamentos. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. De coração, de todo o meu coração, eu estou aqui hoje, porque eu estou aqui de coração. Eu trabalho com o Senhor de coração, eu faço a obra dele de coração. E se não for assim, não adianta tempo. Tem que ser de coração. Versículo 11. Escondi a tua palavra no meu, para eu não pecar contra ti. Coração é muito importante. É fundamental, porque sem ele o resto não funciona. Construir um templo para Deus, se não tiver
adianta. Ele é fundamental. É fundamental. Então permita, igreja, permita que Deus continue construindo o templo espiritual na tua vida. Não deixe que nada te pare. Não deixe que as circunstâncias boas ou ruins façam ruir o templo. Não deixe que as dificuldades, os problemas, as decepções, não deixe que as decepções façam você recuar. Lembre-se de que através disso Deus está construindo um templo na tua vida. Deixa Deus fazer. Entenda que você é apenas um canal. Deixa Deus construir um templo na tua vida, meu irmão. Então deixa o teu coração livre para Deus operar. Aleluia. Fizeram contra ti, não importa, perdoa ela. Perdoa ela. Mas deixe o teu coração livre. Deixa Deus ornamentar as tuas paredes com ouro do parlamento. Deixa Deus construir o templo em você. Deus quer fazer de você um exemplo. Deus quer fazer de você uma pessoa extraordinária. Deus quer fazer de você um exemplo para a sociedade. Então levanta a tua cabeça, enche o teu peito de ar e diz glória a Deus. Agradeça ao Senhor por cada coisa que aconteça contigo, porque tudo isso está servindo para Ele construir o teu templo. Até mesmo naquele momento de seca que todo crente passa, Deus está construindo você. Até mesmo aquelas dificuldades que todos nós temos, Deus está construindo. Permita que Deus faça isso. Permita que o Senhor, então, construa o templo de Deus na tua vida. Não deixe que nada te impeça. Não deixe que nada impeça o Senhor de construir esse templo na tua vida. Que Deus assim te abençoe e te guarde. Que você saiba que Deus está construindo um templo de Deus na tua vida. Deus está construindo um templo dele na tua vida.